Paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo lanche abençoado, pela fartura, porque Jesus não voltou no momento que a gente estava lá comendo demais, né, por causa da gula, senão ele tinha ficado. Estamos falando sobre as doutrinas da graça, perseverança dos santos no livro de Salmos. Essa verdade maravilhosa da perseverança do Senhor era ensinada claramente também no livro de Salmos. Ele fala que nós somos conhecidos para sempre ou desde sempre. O salmista declara enfaticamente que Deus mantém com todos os crentes uma relação que dura para sempre, estendendo-se para muito além de quando os ímpios começaram a sofrer juízo. Então, a figura do nosso Deus, ele estabelece um elo, um vínculo comigo e com você. Ele se apresenta no livro de Isaías. Deixa a Heloísa quieta aí, gente. Vamos. Ela não vai sossegar, não. Ele estabelece um elo comigo e com você, já no livro de Isaías, atestadamente, em outros livros também, em que ele apresenta a figura de Deus como um Deus Emanuel, um Deus conosco. E ele vem trazendo essa condição de que ele mantém com todos os crentes uma relação. Não é algo esporádico, não é algo que aconteceu e não acontece mais, não está pontuado em alguma situação específica do nosso tempo, mas tem a ver com eternidade. Salmos capítulo 1, verso 6. Um para você e outro para... Salmos capítulo 1, verso 6. Heloísa, olha para mim. Ó. Salmos 1, 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ele não só conhece, esse conhecer tem a ver com andar junto. Não é de você, eu conheço o Alice, eu conheço o André. Não, ele conhece de caminhar junto. Conhece de viver junto. De comer um quilo de sal junto. De ver as lutas, dificuldades. Às vezes a gente vê, eu lembro quando o irmão Cláudio ainda estava vivo, e aí ele tinha aquela característica dele peculiar, né? E aí a pessoa fala assim, como o irmão Cláudio é legal, como o irmão Cláudio é abençoado. Aí a Naldinha, esposa dele, olhava e falava assim, leva ele para tua casa. Leva lá que você vai conhecer quem é ele, entendeu? É bem isso. E Deus, ele mesmo nos conhecendo, ele caminha conosco. O Senhor aprova, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à morte, à destruição. Quando o salmista declara que os justos são conhecidos pelo Senhor, não quer dizer meramente que Deus tem conhecimento cognitivo mental. Eu conheço acerca dos justos. O verbo conhecer comunica a ideia que Deus está pessoal e amorosamente envolvido com os justos. E envolvido assim estará com eles por toda a eternidade. Algo que iniciou antes da eternidade e vai até depois da eternidade. A gente, quando faz o casamento, até que a morte o separe. Não, com relacionamento com Deus, nem a morte te separa. Entendeu? Nem a morte se separa. Dessa forma, com os justos, envolvido assim estará com eles por toda a eternidade. Dessa forma, o salmista faz referência à íntima relação deles com Deus e à sua posição aceitável no dia do juízo, não porque eu mereço, não porque eu vou conseguir apresentar a minha defesa, mas simplesmente porque o preço já está pago. A íntima familiaridade com Deus, como expressão do seu amor e cuidado, é expressa pelo verbo conhecer, que é também empregado para expressar a relação íntima entre o homem e a sua esposa. Gênesis capítulo 4, verso 1. Gênesis 4, 1.
conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu a Deus da luz, a Caim, e disse: alcançai do Senhor um homem, e deu a luz para seu irmão, Abel. Não, Abel, só um. só um. Só um. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Então ele está falando da relação íntima, sexual do homem e da mulher. Quando se fala sobre a condição de conhecer a Deus, tem que se conhecer nesse grau de intimidade. Por mais que as pessoas entendam que isso é pecado, na verdade Deus está falando, você tem que conhecer Deus tão bem, entendeu? Como se estivesse conhecendo a sua esposa na intimidade. Essa relação representa o amor de Deus por seus filhos, e o seu conhecimento é um profundo envolvimento com seus filhos para amá-los e cuidar deles. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, 2 versículos cada um, a partir do verso 29 até o 39. 29, de 2 em 2. Já lemos várias vezes esse versículo, mas vamos de novo. Carlos? 29 e 30, seu. 20, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. que é exatamente a condição que Deus fala que Ele está conduzindo-nos para a glória. Você vê nesse versículo aí, 29 e 30, todo um caminho desde o início da predestinação até o momento da glória. Esther? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas? As necessárias. Ele está falando do texto de cima, gente. Predestinação, chamado, justificação e glorificação. Você tem que entender que dentro de interpretação de texto, uma frase ela tem a ver com aquilo que está acontecendo. Entendeu? O que ele está falando aqui é sobre a condição da ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Então ele vem falando que Deus ele predestina, chama, justifica e glorifica. São 4 coisas. E aí quando ele vem trazendo, dizendo que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem que pode chegar para você e falar que você não é? Ele, que não poupou o seu próprio filho por nós, antes o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas? Predestinação, chamado, justificação e glorificação. Esse versículo que o Nicolas citou é outro versículo que está lá nos evangelhos, em que ele está falando exatamente sobre, olha, você já viu o lírio sem ter roupa, você já viu os passarinhos sem comida? E aí ele vem falando assim que ele concede as coisas. Que coisas são? Aí essas coisas não tem a ver com isso, tem a ver com o alimento. A gente tem que ler o texto inteiro. Vamos lá, continua. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Tá? Então a gente tem que olhar para esses 2 versículos dizendo, como que a gente pode deixar ou perder a salvação? Não perde. Porque quem justifica a gente é Cristo, é Deus através do sacrifício de Cristo. Está pago, não tem nada a nos condenar. Próximo? Acho que é a Aisla. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matador. Então o apóstolo Paulo, se você ler o verso 36 antes do 35, você vai entender o contexto do que está acontecendo ali. Eles estavam sendo perseguidos a nível de vida ou morte. Império Romano em ascensão. Nós temos o governo, o reinado de Nero, que ele era uma pessoa que era extremamente violenta, em que ele matava os cristãos e usava os cristãos como tocha na frente do palácio dele. Então, quando ele matava cristãos, as pessoas elas se alegravam e ele saiu matando todo mundo. É nesse contexto que ele está falando. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, porque eles eram colocados dentro das arenas do Coliseu Romano, onde havia a guerra dos gladiadores, mas também havia o sacrifício dos cristãos. Colocavam os cristãos todos no centro e eles soltavam leões que estavam com muita fome. E os leões vinham para cima e não se livrava, que nem livrou Daniel na cova dos leões, não. Partia para cima e com uma mordida quebrava o osso do cara. Aí ele volta no verso anterior. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? E aí ele passa para um segundo grupo de coisas naturais. Fome, nudez. Por que fome ou nudez? Porque lá nos evangelhos Jesus Cristo falou que se você tiver com o que comer e o que esteja satisfeito. Será que é a fome ou a nudez, o perigo ou a espada? Ele fala, não é isso. Continua. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que coisas? Chamar, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Tá? De novo, em todas essas coisas... Porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes... Pode continuar? Vai, mata logo, mata esse aí. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vem falando em todas as coisas, somos mais que vencedores. E ele já falou lá em cima no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Fazendo uma pergunta para o povo. Será? Ele está falando, será? E aí quando ele chega no verso 38, ele afirma, porque eu estou bem certo. Ele está respondendo a pergunta que ele fez. Será? Ele fala, eu estou bem certo de que nem a fome, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, ele está falando, nem os poderes celestiais que andam com ele, nem os demônios, principados, ele está fazendo referência a demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a minha condição de hoje, nem a do futuro, porque o apóstolo Paulo fala, sei ter fome e não ter comida, sei ser amado, sei ser perseguido, nem do porvir, nem os poderes, ele está falando do quê? Poder humano, não está falando demoníaco, poder humano, nem a altura, nem a profundidade. O que ele está falando? Em lugar nenhum, se você for a mais alto lá na estratosfera lá, ou você for lá no mais profundo, lá das Fossas Marianas, que é o lugar mais fundo que tem, nenhum lugar você vai achar. Aonde fugirei da tua presença, se subir ao céu, lá estás. Opa! Lá eu te encontrarei. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Por que criatura? Porque não é só ser humano. É qualquer criatura que houver, poderá nos separar do quê? Do amor de Deus, que nos garante o quê? A predestinação, chamado, a justificação e a glorificação. Nosso amor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que isso significa é que o compromisso do amor com os justos numa relação salvífica, ele é para sempre. Amém. Acabou. É para sempre. Glória a Deus. Quando as pessoas assistem jogos de futebol, a pessoa assiste porque ela não sabe o resultado. A grande maioria
só assiste para ter emoção de você saber o que é que vai dar de resultado. Ah, mas alguns não, eles vão olhar só o resultado. Aí conforme for, assiste ou não. Nós já sabemos o resultado. E por que a gente se esquenta a cabeça? Saltério fala que os Salmos, ou Saltério fala que nós somos conhecidos para sempre. Ele fala também que nós somos abençoados para sempre. Deus fará chover bênção sobre o seu povo. Da glória! Aleluia. Deus fará chover bênção sobre o seu povo redimido para sempre. Sua abundante bondade para com eles nesta vida levará as maiores bênçãos em sua presença por todos os séculos vindouros. Salmos 16, versos 10 e 11. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ele está falando de comida? Ele está falando de relacionamento com o Senhor, ele está falando da predestinação, ele está falando do chamado, ele está falando da justificação e da glorificação. Entendeu? Pois não me deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na sua presença. Ele está falando de salvação. Na sua presença, a plenitude de alegria, na sua destra, delícias perpetuamente. Por que na alegria é uma alegria perpétua? Porque ele sai, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Então, meu Deus está controlando todas as coisas. Davi cria não é de criar, é de acreditar. Davi cria que depois que morresse, seria elevado para comparecer na presença de Deus e gozar da sua presença por todos os séculos por vir. Davi estava escrevendo sobre a sua esperança, esperando que Deus não o abandonasse no túmulo e que o preservasse. Como foi que Davi chegou a esse ponto? Como que ele passou a acreditar? Foi o tempo... Davi foi uma pessoa que construiu mais de 3.000 instrumentos musicais para adorar a Deus. Ele foi aquele que, antes de construir o templo, ele adorava a Deus em todo o tempo. Ele construiu instrumentos musicais, ele colocou pessoas para ir lá todo dia, toda hora. Então não tinha isso de não ter alguém cantando, sempre tinha alguém cantando, tocando um instrumento em adoração. Foi assim que Davi conseguiu essa certeza? Como é que ele conseguiu? Graça de Deus. Graça de Deus. Deus olha para Davi e fala, eu vou derramar sobre ele a minha graça. Eu derramo sobre Israel a minha graça. Eu derramo a minha graça sobre fulano, beltrano, ciclano. É por isso que a gente tem que tomar um cuidado enorme, se nós estamos em cima da rocha, nós não olharmos para as pessoas que estão no meio do lamaçal como se a gente tivesse conseguido alcançar esse problema, esse local de prosperidade. Davi estava escrevendo sobre a sua esperança. Como que ele chegou a esse ponto? Há somente uma resposta. Foi pela fé. Ele raciocinou que se Deus o tinha abençoado e guardado nessa vida, então Deus que não muda, sem dúvida, o guardaria e o abençoaria na vida por vir. Esta é a verdade, ou a maior herança que os santos gozarão no futuro é a sua relação pessoal com Deus, relação que jamais terá fim. Enquanto você achar que o principal é você correr atrás das coisas desse dia, o Salomão ele fala lá em Eclesiastes, é como correr atrás do vento. Você não alcança nunca, você não chega, não faz, não tem como. E aí a gente fica nessa correria atrás do vento. E aí eu estava conversando com a minha mamãe outro dia. Seria muito bom que cada um de nós tivéssemos 50 mil reais na conta. Mas se você tivesse que passar um dia ou uma semana na UTI, esse dinheiro serviria para alguma coisa?
Nada. Tem um pastor amigo nosso que está lá em Uberlândia, ele teve alta ontem, em que a diária da UTI, acho que era 10, 15 ou 20 mil reais. E aí? Você acha que adianta você montar uma reserva financeira? Minha mamãe vai estar assistindo, ou depois já está assistindo. Meu papai, ele queria ter pelo menos um dinheiro como esse guardado como uma reserva dele. Resolve alguma coisa. Aí você guarda e não há problema nenhum você ter reserva. Mas você deixa de fazer as coisas que são benditas porque você quer ter uma reserva. Aí você deixa de abençoar. Poderia simplesmente falar assim, olha, nós vamos economizar dinheiro porque vai que alguém passa de necessidade, vai que acontece. Não, mas se a gente tem dinheiro na conta da igreja e a gente pode abençoar vidas, por que não abençoar agora? Por que não? Porque realmente podem ser revelados. Então a gente tem que abençoar. Então cada vez mais esse propósito do meu coração está da gente realmente, além do que nós já fazemos, a gente abençoar um missionário em algum lugar do mundo aí, entendeu? Com uma manutenção mensal de R$1.000. E aí a pessoa vai ser abençoada, vai pegar o evangelho. E nós somos abençoados, porque quanto mais nós damos, não é para mim, não é para nós aqui, mas quanto mais nós abençoamos as pessoas na rua, mais Deus ele fala, poxa, se eu dei tanto para essa pessoa e ele está dando tanto, eu vou dar mais para ver o que acontece. E aí essa matemática de Deus, de quanto mais você dá, mais você recebe, com a motivação correta, não com o objetivo de receber algo em troca, ela é bendita. A maior herança que os santos gozarão no futuro é a sua relação pessoal com Deus. Nós somos conhecidos por Deus desde sempre, nós somos abençoados por Deus para sempre e nós somos preservados por Deus para sempre. Os justos, justificados, são mantidos em segurança por Deus nesta vida e por toda a eternidade. Nenhum dos santos perecerá. Salmos 37, versos 23 e 28. 37, 23 e 28. Aparta-te de mal e faz o bem, e será pelo menos a tua morada. Certo? Não. 23 e 28. O Senhor afirma os passos do homem bom, e o seu caminho se compraz, pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Hoje eu abri minha rede social lá, aí tinha uma postagem do Silvio Santos falando, né? Ele falou assim, quem faz o bem, Deus é com ele. Quem faz o bem, ele é vencedor. Quem é verdadeiro, está com Deus. E a gente tem que entender que os atributos... Oi, meu querido? É o contrário. Que é o contrário. Só... A gente não. Você está falando por você. Eu não, sou ungido. Você está falando por você, é isso? Tá, Já quis puxar a faca, você viu? Sim. O que ele estava falando é que o que é segundo o Senhor é abençoado. Não tem como dar errado. Se a gente imaginar que a batalha entre o bem e o mal, ela pode ser vencida pelo mal, que loucura! É aquilo que se fala, se a gente não acreditar que Jesus ressuscitou, que fé é essa que nós temos? Nós somos os piores. A gente poderia estar vivendo uma vida aí, entendeu? E aí a gente está confiando numa coisa que não tem valia, não tem sentido nenhum. Os justos são mantidos em segurança por Deus nesta vida e por toda a eternidade. Neste Salmo 37 que nós lemos, Davi explica que o Senhor guarda os justos, ainda que os santos caiam em pecado e nós vamos cair, jamais cairemos da graça. Então você cai em pecado, mas você volta no caminho. Ao contrário,
Eles serão firmados por Deus e firmes permanecerão para sempre. O Senhor estabelece o piedoso mesmo nos tempos da adversidade, e a figura do junco, né? Aquele galinho, entendeu? Que ele é frágil, mas quando o vento bate, ele vai até o chão, e aí a hora que acaba a tempestade, ele volta. A árvore que ela é forte, o vento forte bate, arranca ela e joga ela no chão, ela não volta. Nós temos que ser flexíveis nesse aspecto. Ele, cristão, não eu, claro, né, como eu falei para a Aisla, ele, cristão, pode tropeçar, ou pecar, ou invejar os ímpios, ou cair pelas armadilhas armadas por eles, mas não cairá ao ponto de não retornar a Deus, e esse é o grande diferencial. Todos nós pecamos, só que nós retornamos ao Senhor. É a figura lá de Apocalipse. Você caiu, você volta aonde você caiu, restaura, e aí você volta para o primeiro amor, sem aquela mácula. Por isso que há aquela figura lá que se você não vai tomar uma ceia, você vai pedir perdão ao Senhor, e a figura é um dia do perdão dos judeus que chama Yom Kippur, em que eles tinham um dia de perdão pessoal deles com Deus. E eles traziam uma oferta para referenciar ou dar referência ao arrependimento deles. E a palavra de Deus diz: se você vai levar a tua oferta ao altar e você tiver alguma coisa contra alguém, ou alguma pessoa tiver contra você, você deixa a sua oferta no altar, vai lá, corrige com a pessoa e depois você volta. Porque como é que a gente pode se alinhar com Deus se ele não se alinhou com o nosso próximo que nós vemos? O fundamento para todas as bênçãos do Senhor é o amor dele. Ele ama os justos, ou seja, quem pratica a justiça. Portanto, ele nunca abandonará os seus fiéis. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, que nós já lemos em Romanos 8, 38 e 39. Deus segura permanentemente os santos com suas mãos e nunca permitirá que eles escorreguem das suas mãos. Ele, e apenas ele, nos preservará para sempre. Salvos para sempre. Nenhum mal realizado por Satanás, nenhum ato, altura, profundidade, porvir, o que quer que seja, nenhum ato pecaminoso executado pelo homem pode separar o homem de Deus, a mulher de Deus, da graça de Deus. Não há essa possibilidade. Uma das coisas bem problemáticas que nós encontramos dentro do aconselhamento é que às vezes as pessoas elas não querem se perdoar. Ela já passou pelo problema, ela deveria estar já restaurada, mas ela continua querendo viver naquela amargura e ela continua lambendo as feridas. Encontrei várias pessoas na minha caminhada pastoral em que as pessoas elas não querem a cura. Elas estabeleceram aquilo como um princípio de vida para elas. Eu vou ficar murmurando, eu vou ficar reclamando porque as pessoas têm que continuar me vendo como um coitado ou como uma coitada. E as pessoas, elas não, além de não perdoarem Deus em primeira instância, elas acham que elas merecem aquilo que elas estão passando. E para você tirar uma pessoa de uma condição como essa, sem ela querer, não tem como. A pessoa ela acha que não, ela não tem direito. Ela não tem direito à felicidade, ela não tem direito a isso, não tem direito àquilo, não tem. E nada tira aquilo da cabeça da pessoa, porque a justiça dela é maior do que a justiça de Deus. Aí é pena. Aí é justiça própria. O termo é justiça própria. A pessoa ela acha que o sacrifício de Cristo foi realmente importante, mas ela tem que fazer algo a mais. Se eu não fizer, não vale. É aquela máxima de que a pessoa está na igreja, ela cometeu o pecado, então a partir de agora você não pode tomar Santa Ceia, porque você está em pecado. Quem não está em pecado? Pode ser que não seja um pecado que a igreja condene, mas está em pecado. Não há como você restaurar sua vida à parte do corpo e do sangue de Cristo. Nada pode cortar a nossa relação com Deus. Deus nos protegerá desde agora e para sempre. Em outras palavras, no tempo e na eternidade. Calvino, com base nessa verdade, escreve: para mim, basta aceitar esse sentido que é indiscutivelmente certo e sólido, que Deus será o constante guia do seu povo. De modo que, estendendo a sua mão para eles, os conduzirá de acordo com o desejo da sua soberana vontade, do princípio ao fim. Ele que vai conduzir.
segundo a sua vontade e segundo o seu querer. A perpetuidade em relação de todos os santos de Deus. Não há modo disso mudar. Quando a gente pensa na Idade Média, quando a gente pensa na Idade Antiga, quando as pessoas elas determinavam algo, elas vinham com o anel do rei e selavam aquilo com cera quente, e aquilo ali estava selado. Não podia abrir. Quando a gente vê em Apocalipse, os rolos eles estavam selados. Quem pode abrir o livro? Apenas alguém que é digno. Procurou-se nos céus, não achou. Procurou-se nos céus, não achou. E aí o apóstolo João começa a chorar, porque ele fala assim, não foi encontrado ninguém digno. E o anjo fala assim, um foi encontrado, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, está lá ele. E aí ele abre os selos, porque ele é o único que é digno. Então o selo, ele não pode ser quebrado, a não ser por aquela pessoa de direito. Se Deus ele disse que eu sou salvo e você é salvo, nós somos salvos. Acabou, não tem conversa. Permanecendo com Deus para sempre. O justo que confia no Senhor permanecerá com Ele, tanto nessa vida como em toda a eternidade. Todos os santos são inabaláveis em sua confiança pessoal nele. Salmo 125, verso 1 e 2. Salmo 125, verso 1 e 2. Quem confia no Senhor se como montes de Sião, e não se abala, ele para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor derrama o seu povo, desde agora para sempre. E poderíamos até dizer, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tal como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Eles não podem ser afastados dele. Nós não podemos ser afastados dele. Os crentes verdadeiros, escreve o salmista, são como os montes de Sião, que cercam Jerusalém. O monte de Sião, sobre o qual a cidade de Jerusalém repousa, eles jamais poderão ser abalados ou tirados do Senhor, porque Ele, os montes, Ele, Deus, os cerca, os preserva e os segura. A respeito desta relação eterna entre Deus e os seus eleitos, Charles Spurgeon, o conhecido como príncipe dos pregadores, um homem que tinha a primeira mega igreja no século XIX, com mais de 10 mil membros, em que na primeira fileira ficavam jornalistas dos maiores jornais daquela região para pegar o sermão dele, copiar e poder colocar na primeira página do jornal, que quando ele subia para pregar, ele clamava ao Senhor por misericórdia, porque ele sabia que ele não era digno de tudo aquilo. Ele diz, esta estável constância do amor de Deus durará para sempre. E, portanto, podemos estar certos e seguros de que nenhum crente perecerá, nem na vida, nem na morte, nem no tempo, nem na eternidade. Confiamos num Deus eterno e a nossa segurança também é eterna. Os santos jamais serão movidos para longe do Senhor, mesmo no dia do juízo dele. Quando nós adentrarmos no dia do juízo do Senhor, e nós vamos entrar, a confiança que nós temos que ter é, apesar de nós iremos passar uma tremenda vergonha, porque ele vai mostrar, diante de todas as verdades que você já ouviu, tudo que você já passou, o que você deixou de aproveitar na vida do Senhor, simplesmente por falta de fé, falta de confiança. Naquele momento você tem a plena certeza de que acabando e ele dando um amém, você vai entrar nos lugares celestiais e acabou. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Queremos, Pai, pedir que o Senhor possa nos dar a certeza da perseverança dos santos. Ela já é certa dentro das regiões celestiais, mas nós precisamos, Pai querido, cada vez mais viver, Pai querido, com esta verdade, olhando, Pai querido, apenas não para o natural, mas olhando também para o sobrenatural, espiritual e eterno. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.